São todos muito bem-vindos. Quem está aí online, gente, vamos transbordar na vida de alguém. Manda essa live, vamos ser semente para a vida de outras pessoas. Manda essa live para quem você sente que precisa. Olha o nosso tema: multiplique talentos e acelere o crescimento da sua empresa. Primeiro eu quero perguntar aqui, quem aqui já me conhece? É a primeira vez que eu estou abrindo uma live do Pablo. Então, eu acho que muitas não me conhecem, muitos não me conhecem. Meu nome é Ana Luchini. Tem 2 semanas que eu assumi a vice-presidência do ecossistema, do Grupo Marsal. Hoje eu sou CFO do grupo. E foi 1 ano e meio para conseguir chegar até aqui. E falando um pouco sobre esse tema, e o que eu aprendi é que o nosso crescimento, ele é diretamente proporcional ao crescimento das pessoas que estão ao nosso redor. Quando o Pablo fala de multiplicar talentos, é isso. É você cuidar das pessoas que estão perto de você. E você pode ter certeza que quanto mais as pessoas que estão próximas a vocês crescerem, consequentemente você cresce também. Eu mudei para Alphaville há 1 ano e meio. Eu trabalhava em banco, fui gerente de banco durante 15 anos. Gerente de pessoa física, jurídica. No ano que eu pedi demissão, eu tinha acabado de ser promovida. Trabalhei no Banco Mercantil. Quem aqui segue o Pablo e conhece, sabe da fazenda, né? Então, gente, eu fiquei numa fazenda durante 15 anos, uma fazenda luxuosa, porque eu tinha um salário excelente, eu tinha estabilidade, tinha reconhecimento, porque o banco, ele me promovia, eu tinha ali, né, eu estava na minha zona de conforto. E fiquei durante 15 anos trabalhando no banco, até que ano passado, ano retrasado, uns 2 anos para cá, começou a vir uma insatisfação no meu coração. E eu falo isso para vocês, nós precisamos de ter uma insatisfação positiva. Não há nada pior do que pessoas conformadas. Aquelas pessoas que tudo está bom. Né? Ah, não, isso aqui está bom, esse salário está bom. Aquelas pessoas que vivem no mediano, né? Vivem ali na mediocridade. Não, isso aqui, o que a gente precisa? De ter essa insatisfação de querer crescer, de olhar para a nossa realidade e sempre querer buscar algo a mais. E eu trabalhava em banco, eu tinha tudo. Se fosse olhar, né, um salário bom, um salário acima da média da população, na verdade. Só que eu não estava cumprindo o meu propósito. Tinha algo que ardia no meu coração. Eu entrava naquele banco, eu falava que não é o lugar que eu vou ficar. E eu pedi a Deus para poder me mostrar pessoas, me mostrar caminhos. E eu estava sedenta para poder tomar decisões. Eu tinha 8 anos que eu já estudava. Hoje eu sou mentora de mulheres, sou psicoterapeuta, sou palestrante, tenho uma minha mentoria, meu mastermind. Só que eu fiquei 8 anos estudando, com muito conteúdo, sem colocar nada em prática. Então, gente, não é sobre conteúdo. O conteúdo vai te dar uma obesidade mental e isso vai te travar. É sobre quanto que você coloca esse conteúdo em prática. É o TPC, né? Teoria, constância e prática. Teoria é só 20%. Então, eu fiquei 8 anos estudando e de nada adiantou. E eu pedindo a Deus, Deus, me mostra pessoas. E eu acho que nem o Pablo sabe disso, como que eu conheci ele. Foi numa live com o Wendel Carvalho, não sei quem conhece o Wendel, ele é um player também. E eu seguia o Wendel, já fiz o Protagon e tudo. E aí, numa live, estava o Wendel, o Pablo, e eles estavam dividindo perguntas, e aí o Wendel falou assim, então agora nós vamos fazer, eu quero fazer uma pergunta para você, Pablo. Nunca tinha visto o Pablo na vida. E eu quero, você me desculpa perguntar isso, mas todo mundo quer saber. Então, eu vou ter que perguntar, porque o povo todo fala, por que você coloca Deus em tudo, Pablo? As pessoas querem saber. E aí o Pablo respondeu, Wendel, não é que eu coloco Deus em tudo, é porque não tem como tirar ele de nada. Na hora que ele respondeu isso, meu coração queimou. E eu falei, que homem é esse? E aí eu saí da live do Wendel e corri para o Instagram do Pablo para me conhecer. E nos stories, ele convidava para um tal de 459. Parece aqui amanhã, né, antes do sol nascer, para a gente poder conversar. E de lá para cá eu não parei mais. Foram 2 meses para eu pedir demissão do banco. Conectada com o Pablo, né? Eu comecei a assistir as lives dele. Eu assisti o 459 chorando, ajoelhada, assim, aos prantos. E eu tinha que tomar banho e ir para o banco. Eu entrava no banco e falava, isso não faz sentido mais para mim. E o quanto é difícil a gente largar a estabilidade. Principalmente quando a fazenda é luxuosa. Quando você está com um salário bom e eu tinha acabado de ser promovida. E eu falava, Deus, por que o Senhor me promoveu? Você sabe que não é aqui que eu vou ficar. Tanta gente aqui no banco querendo ter esse cargo que eu tenho. Eu fui para a plataforma empresa. Fui gerente de grandes estatais.
por que o senhor me colocou aqui? O senhor sabe que eu quero até pedir demissão, nem aqui eu quero ficar. Mas é nesses momentos que Ele consegue ver aonde está o nosso coração. Seu coração está na proposta ou está no propósito? Porque eu tinha tudo para ficar onde eu estava. E quando eu pedi demissão, as pessoas ao meu redor falaram, você está louca? No meio de uma pandemia, você pedindo demissão, para quê? Para ir trabalhar, ir para a internet, né, tentar a vida. Isso não vai dar certo, Ana. Quantas pessoas querem ter o emprego que você tem? E aí que eu falo, o poder que tem quando a gente tem a nossa identidade revelada. E essa conexão minha com o Pablo me trouxe para esse estado. E aí, com dois meses conectada com ele, eu pedi demissão do banco. E aí Deus trabalhou comigo, o banco vai te mandar embora. Eu falei, não, o banco não tem como, né? Ele não manda ninguém embora. Eu estava há 15 anos no banco, e Deus foi me entregando. E eu conversei com o presidente do banco. E falei com ele, falou, abre seu coração para ele. E eu falei, olha, eu quero sair do banco. E eles não gostam de demitir, porque ele acha que a gente vai levar a carteira para outro banco, né? Porque o gerente, ele acaba levando as pessoas que a gente conhece e tira, né, as aplicações e tudo. Eu falei, olha, eu não quero caçar banco mais. Eu quero viver o meu propósito. Eu quero ajudar pessoas. Eu quero resgatar vidas. Por causa do meu processo. Eu fui para o fundo do poço. Eu fiquei 2 anos separada do meu esposo. Então, eu vivi um processo de autoconhecimento, de conexão com Deus, de libertação. E na hora que eu olho, eu vejo as pessoas presas. Nós não somos livres. Quantas pessoas vivem em prisões emocionais, pessoas que têm capacidade para fazer tanta coisa e se limitam. Eu vejo as minhas alunas, eu falo, eu acredito mais em vocês do que vocês mesmas. O potencial que a gente carrega e o quanto é triste ver uma pessoa enclausurada. E eu pedi demissão e eu falei com ele, eu vou para a internet, eu conheço o Pablo Marçal e quero, né, me conectar com ele. Aí eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, Ana, esse mercado, só em 1 milhão que dá certo. Aí eu virei para ele e falei, então eu vou ser esse 1. E aí ele assinou minha demissão. Eu saí do banco com todos os meus direitos, pela porta da frente. No dia que eu assinei a minha demissão, eu fiz a minha mala e mudei para Alphaville. Cheguei aqui em Alphaville, sem lugar para ficar. Morei 6 meses num hotel, ali na Alameda Madeira. Até eu mudar hoje para minha casa. E meu esposo e meu filho vêm para cá. Eles vinham todo final de semana. Por quê? Porque eu olhei para o Pablo e falei, aquele homem tem algo que eu preciso. Eu preciso de algo que ele carrega. Então eu preciso estar perto. Aonde eu cheguei, o lugar onde eu estou me trouxe até aqui. Se eu quero avançar, eu preciso me movimentar. E aí eu falo para vocês o poder da ambiência. Antigamente eu achava que era bobagem. O que eu faço em Alphaville, eu faço aqui em Belo Horizonte, sou de BH. Faço em Belo Horizonte, não tem problema nenhum. Pois eu aviso para vocês, não há nada mais poderoso do que as pessoas com quem você anda, o ambiente onde você está inserido. O seu comportamento, ele pode ser transformado só no ambiente onde você está. Só de andar com novas pessoas, expande a sua mente, o seu campo de visão. Lá em BH, eu achava 4 mil o aluguel de uma casa um absurdo de caro. Falava, quem paga 4 mil para alugar uma casa? Isso é muito alto. Hoje em Alphaville eu moro numa casa de aluguel de 12. Aí você fala, gente, o que mudou da Ana de 1 ano atrás para a Ana de hoje? Por que lá tudo parecia tão distante, aqui tudo é tão mais... Mentalidade. Muda aqui. E a sua mentalidade, ela é transformada no ambiente que você frequenta. As pessoas, nós somos a soma, né, daquilo que a gente assiste, daquilo que você ouve, das pessoas com quem você se relaciona, do ambiente onde você frequenta, do conhecimento que você tem acesso. Como que a gente alimenta os nossos sentidos? A mudança de hábitos. Aí eu vim para Alphaville e mudei tudo. Comecei, né, tudo, gente, até as músicas que a gente escuta, os ambientes, aquilo que a gente alimenta, exercício físico, tudo, os nossos hábitos são transformados. O que acontece é que muitas pessoas querem transformação. Muita gente vê o Pablo, né, vê pessoas grandes e fala, gente, eu quero ter o que ele tem, eu quero acessar isso, eu quero ser próspero assim também. Mas ninguém quer pagar o preço que eles pagam. Existe muita renúncia por trás desse crescimento. Existe a gente abrir mão de muita coisa. Quando eu fui aprovada para esse cargo de vice-presidente, né, agora tem 2 semanas, eu lembro que quando as meninas, quando vieram me comunicar, passou um filme na minha mente.
eu fui voltando, né? Voltando à tela. E eu falei para o pessoal que estava comigo, só Deus sabe, só eu e Ele. O que eu passei para chegar até aqui. Quantas renúncias, quanto que a gente abre mão dos nossos prazeres, das nossas vontades, do meu querer, para poder atender a algo maior. Quando a gente começa a entender que não é mais sobre nós, não é mais sobre nossas vontades, mas assim para atender a um chamado. Então eu abro mão do meu querer. Nega-te a ti mesmo. Quando a gente começa a chegar nesse lugar, você começa a viver não mais para si, mas para os outros. Multiplicar talento é isso. É você olhar para outra pessoa e acreditar mais nela do que ela mesma. Você colocar semente. Eu falo que nós somos semeadores. Não preocupe com a colheita, gente, porque eu garanto que ela vai chegar. Eu estou há 1 ano e meio aqui em Alphaville. Trabalhei muito. Eu lembro quando eu estava no chamado Generais. Aí, não sei quem foi no chamado Generais. Foi ano retrasado, né? Ó, muita gente nova aqui, hein, gente? Que conhece o Pablo recente, né? A gente foi num estádio. E aí começou a chover muito. E na época eu estava como staff. E eu comecei a juntar. A gente pegou rodo, e juntando, e pegando a água, e trabalhando, e trabalhando. Eu lembro que uma amiga minha virou e falou assim, Ana, um dia eles vão falar que é sorte. O dia que você chegar lá, eles vão falar, nossa, olha como ela é sortuda. Não é. Existe muita semente plantada. Não existe sorte. Quando a sorte ela vai encontrar no caminho. Entre em movimento. Como o Pablo fala, né? O milagre encontra a gente no processo. Entre em movimento. Começa a fazer o que precisa ser feito. Faça as renúncias necessárias. Olhe para você. Pare de viver só através dos seus prazeres momentâneos. E comece a olhar para recompensas eternas. Para algo que é maior do que você. As coisas começam a acontecer. Quero chamar aqui para poder estourar mais a nossa mentalidade, né? Porque sempre quando a gente está com Ele, algo é transformado na nossa mente. Com vocês, Pablo Marçal. E aí,